A paz do Senhor para todos. Eu quero deixar aqui uma palavra para nos fortalecer e para abrir nossos olhos espirituais. A palavra de Deus fala no Salmo 91. Aquele que habita no escuro onipotente descansará. Essa palavra me chamou muita atenção. Porque às vezes nós queremos se fortalecer, esperar a fortaleza na própria força, no nosso problema, nas nossas lutas, né? Às vezes queremos esperar força, às vezes no nosso diploma, ou numa carteirinha, ou num chamado de alguma coisa, não. Jesus disse que o salmista disse, aquele que habita no esconderijo onipotente descansará. Você só vai encontrar descanso nós se aproximando de Deus. Às vezes nós queremos descansar nos nossos problemas, do nosso dia a dia. Quando nós se refugiamos nos problemas, nós se acaba caindo, porque o problema se torna mais forte do que a própria pessoa. Mas quando nós refugia no Todo-Poderoso, nós temos um protetor que pode tirar todo o nosso cansaço, nossas fraquezas e fazer mais do que vencedor, porque Ele cuida e luta por cada um de nós. Às vezes nós achamos que nós vamos ser salvos por uma carteira de pastor, uma carteira de evangelista ou de diácono. Não, nós vamos ser salvos por aquele que nos escolheu, nos chamou. Aquele que habita, não é para todos, é para aquele. Jesus foi na cruz por todos, mas nem todos até hoje aceitou, porque Jesus chegou a dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para salvar a nação. Até hoje, ele é rejeitado pelas pessoas. Deus é pai, mas ele é rejeitado pelos filhos. Porque o filho ama mais os bens do pai do que o próprio Deus. Como os pais de família hoje, às vezes o filho ama mais o que o pai tem do que o próprio pai é. Porque nós temos que amar Deus acima de tudo e respeitar uns aos outros. Porque a palavra de Deus diz que nós somos membros, nós somos uma igreja. E quando nós somos igreja, nós temos que amar e sentir um pelo outro. Tem pessoas que dizem que às vezes, agitação dentro da igreja, movimento de pessoas, é milagre? Não é. Milagre, nós vamos receber milagre se nós estivermos de acordo com a palavra, porque a palavra de Deus é quem transforma o milagre. A palavra de Deus é quem constrói tudo aquilo que nós queremos conseguir. A palavra de Deus. Quando Jesus disse, eu sou a videira, e vocês são as ramas. A videira tem que estar próxima de você. E você ligado na videira. Se você não estiver ligado na videira, nada vai se resolver na sua vida, porque nós vimos um galho, quando nós quebramos um galho, com meia hora o galho está murcho, né? Está triste porque saiu fora da videira. Tem muitas pessoas de cabeça baixa, de tristeza, porque está fora da videira. Mas Jesus está batendo na tua porta nesse momento. Jesus, ele quer que você tome uma atitude e se aproximar dele, abrir a porta, porque ele está mais próximo de você e de mim do que nós pensamos, imaginamos. Porque Jesus ele tá esperando você tomar uma decisão. Porque você não vai se aproximar de Deus ligado em problema. Você não vai se aproximar de Deus ligado em sua capacidade.
Porque quando nós olhamos para a nossa capacidade, tudo que nós, pelo pouquinho que nós somos, ainda é o pouquinho que Deus, pela misericórdia dele, que nós conseguimos, mesmo assim sem merecer. Porque nós não damos tanto valor àquele que nos colocou. E nós temos que aprender a dar valor, né? Eu quero dizer a meus irmãos, abra a mão de confiar em pessoas. Tem pessoas que não acreditam na palavra, acreditam em pessoas. Ah, se não for alguém que vai pregar, eu não vou lá. E às vezes Deus, às vezes o perfume tá o melhor no pequeno frasco, no pequeno embalagem. E às vezes no grande que você abre não tem tanta qualidade. Mas quando é o pequenininho, às vezes não está a qualidade. Porque tem pessoas que olham, quer julgar pela aparência. Não, ninguém pode julgar ninguém pela aparência. Você tem que observar que o homem é de Deus, a mulher é de Deus é pelo falar. Porque Jesus disse que é pelas obras que conhece os frutos. É pela boca que a gente conhece quem é de Deus e quem não é. Porque eu quero dizer a vocês, meu irmão, ouvinte dessa palavra, abra a mão de tanto confiar em pessoas. Vamos deixar de confiar em pessoas para confiar em Deus. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Deus disse que vai chegar tempo difícil. Pessoas cancelando casamento, porque casamento é premissa de Deus. E você vê as leis hoje em dia, tá como aquelas leis do rei Nabucodonosor. O que o homem fala tem validade. E o que Deus deixou para nós viver, as pessoas não dão valor. Nós temos que dar valor o que Deus deixou para nós viver. E deixar dar tanto valor o que as pessoas querem que nós faça contra o nosso Deus. Porque quem aceita as vontades do homem esquece de fazer a vontade de Deus. Nós temos que esquecer um pouco de fazer a vontade do homem para poder fazer a vontade de Deus. Porque Jesus disse que nós temos que buscar primeiro o reino do céu. Quando nós buscamos o reino do céu, quando nós tudo aquilo que nós vamos planejar, buscar Deus, tudo aquilo que você fizer e eu fizer vai ter sucesso, porque Jesus está na frente. Se tiver barreira, ele vai quebrar barreira. Se tiver corrente, ele vai quebrar a corrente. Se tiver porta, ele vai abrir a porta. E ninguém vai te impedir você ser mais do que vencedor, porque você está debaixo das asas do Onipotente. Jesus, ele se comparou com a galinha, Jeremias 23, Mateus 23. Ele diz que a galinha ajunta teus pintinhos para estar debaixo das asas, e ali é uma proteção forte, mesmo sendo uma galinha. Já pensou nós estar debaixo das asas do nosso Deus? Ele para conquistar as pessoas, ele se forma de galinha, ele se forma de pão, de água, ele se forma de todas as coisas para conquistar. E o homem nunca abre a mão do eu para se aproximar de Deus. Nesse momento, vamos meditar, porque sem Deus nós não somos nada. E nós temos Deus, nem a morte pode destruir os projetos de Deus. Porque mesmo depois da morte, Deus tem algo para fazer em nossas vidas. Você está preocupado com o que nesse momento? Está preocupado com o corpo? Está preocupado com o dia da manhã, com as vestes, com a comida? Não. Vamos se preocupar com a volta de Jesus. Nós não temos que ter medo da morte, não, porque Jesus veio e prometeu vida. Porque maior do que a morte, Jesus deixou o Consolador. Jesus disse, eu vou para meu Pai, mas vou deixar o Consolador. O Consolador significa o Espírito Santo, para nos consolar de toda a nossa tristeza. Se você está triste, de cabeça baixa, saiba que você tem um Consolador ao teu lado. Só basta você dizer, eis-me aqui, Senhor. A partir de hoje, quero entregar minha vida ao Senhor. Falar de religião é fácil. Quando as pessoas perguntam, evangelista, que religião é a sua? Eu não tenho religião, eu tenho um Salvador. Porque quando você tem um Salvador, você é mais do que vencedor, porque tem alguém que vai lhe dar vitória. Mesmo que as pessoas achem que você é o derrotado, mas tem que ver que você vai ser vitorioso, como aquele Lázaro. Tanto foi desprezado pelas pessoas, porque ele vivia compromisso com Deus. Ele esquecia até de si mesmo para fazer a vontade de Deus. Mas naquele grande dia, aquele que abandonou, ele teve que ver que ele estava sendo exaltado, e aquele que tanto abandonou, ele foi esquecido. Porque o Abraão chegou e disse, lembrai de teus bens que tu recebeu,
porque aquele homem refugiava nos seus prazeres, nas suas riquezas. E Lázaro, ele refugiava em Deus, porque o compromisso de Lázaro é com Deus. Quando você tem um compromisso com Deus, é você e Deus. As pessoas não podem ver, as pessoas carnais não podem ver, porque Jesus disse o que é do Espírito é do Espírito, o que é da carne é da carne. Porque quem é da carne nunca vai entender o que é Espírito. Você vê quando nós falamos das coisas espirituais, das coisas de Deus, das premissas do Pai, muitas pessoas chegam com a palavra para distanciar você de Deus. Mas isso aí nunca vai nos abalar, porque nós estamos ligados, nós estamos debaixo das asas do Onipotente. E é nessa tarde, nesse momento, que eu quero dizer a você, de qual refúgio que você está se encontrando, que você está confiando, né? Porque Jesus disse para aquela mulher, você crê que depois da morte tem vida? Elas creem, pois é o que nós devemos que crer, irmão. Depois da morte, meio que nós esteja morto, viverá, né? E nós temos que nunca perder essa esperança. Deus prometeu, ele não é filho de pecador que minta, e nem filho de homem que se arrependa. Ele não é pecador, mas também não é filho de homem que se arrependa. O que ele falou, de céu e terra passará, mas minha palavra nunca há de passar. Você vê, as pessoas estão brigando por religião. Religião não salva ninguém. Quem é crente está salvo, não. Quem é católico está salvo, não. Só está salvo quem tem o Salvador. Maria, ela tinha uma intimidade com Deus. Sempre eu gosto de falar de Maria, porque eu me alegro quando ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor. Ela está falando com o próprio Filho, com o próprio Salvador dela. E meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela estava falando de duas pessoas, né? Estava falando de duas pessoas. E vamos viver o exemplo de Maria. O exemplo de Maria é ter Jesus, não se apartar de Jesus, porque quando ela visitou Isabel estava grávida, a criancinha pulou de alegria. Não era pelo que Maria tinha, é pelo que tinha dentro dela. O que está dentro de você? Nós temos que ter Jesus dentro da gente. Jesus disse que nós somos vaso. E se é vaso, nós não temos que estar vazio. Não. Tem pessoas que querem estar com cheio de problemas, de luta, né? Luta sem Jesus, nunca você vai ter vitória, só vai ter problema. Você pega Jesus e coloca dentro de si mesmo, porque Jesus, você é uma igreja. Nós somos igreja. E nesse momento eu quero dizer a vocês, meu irmão, essa palavra é para todos nós. Nós temos que se ligar cada vez mais em Jesus. Não abandone esse Jesus por nada, porque você precisa de Jesus. Eu dependo do Pai. E ele nem precisa de pessoas, nem depende de homem. Mas o homem, tanto como precisa de Jesus, como é dependente de Deus. Por quê? Porque sem Jesus nada nós podemos fazer. E tenha uma boa tarde. Essa palavra aqui, vamos abrir nossos olhos espiritual e abrir mão desses religiosos. Religiosos é dizendo que a placa de igreja é a tal. O tal morreu naquela cruz. Só tem salvação naquele que morreu por mim e por você. Não tem salvação. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tenha uma boa tarde.